venho à tribuna também para fazer um balanço sobre as nossas votações de terça-feira, sobre a proposta de reforma administrativa e sobre o resultado final produzido pela Assembleia. Primeiro, tentando traduzir o sentimento desse balanço, eu diria que o governador Zema mandou uma proposta de reforma que economizava pouco e desorganizava muito os serviços públicos. E que a proposta que vai sair da Assembleia para a sanção do governador é uma proposta que economiza mais e desorganiza menos. Então, a Assembleia já deu uma grande contribuição, e justiça seja feita, com voto em algumas emendas, inclusive da base de apoio do governador, com emendas do nosso bloco de oposição e dos blocos independentes. Nós evitamos, por exemplo, e aqui eu agradeço muito os deputados e deputadas do bloco Democracia e Luta, que nas várias comissões permanentes trataram dos assuntos pertinentes à reforma. Nós evitamos, por exemplo, a extinção da Escola de Saúde Pública, um patrimônio do Sistema Único de Saúde em Minas, 70 anos formando agentes públicos, conselheiros, gestores, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Foi numa audiência pública que identificamos que a extinção e transformação subsequente em subsecretaria não traria nenhum centavo de economia, e sim morosidade nos processos já usuais de trabalho da Escola de Saúde Pública. Essa já foi uma vitória, impedirmos esse ataque ao Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. A outra questão importante aqui levantada também em várias audiências, a questão do IPSENG. Nós não só evitamos que o IPSENG fosse transferido para a Secretaria da Fazenda, como também aprovamos, emenda da nossa deputada Beatriz, destacada emenda, que confere autonomia financeira e administrativa. Lógico que o IPSENG tem outros desafios, tem outros debates que faremos, mas foi uma vitória de todos os deputados e deputadas. O deputado Cleiton ajudou também nessa questão importante. E outra questão que nós conseguimos, com muito diálogo, acrescentar competências, área de abrangência, diretrizes, responsabilidades em várias secretarias que foram fundidas, mas que na proposta original não abarcavam temáticas importantes, como, por exemplo, a questão da agricultura familiar, dos direitos humanos, da assistência social. No caso da assistência social, a proposta do governador poderia ser o fim das diretorias descentralizadas da SEDESI. Hoje, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social tem 22 diretorias descentralizadas, fundamentais no apoio aos municípios. A proposta do governo praticamente extinguia, dava um cheque em branco, teriam diretorias de acordo com a vontade do governador ou do gestor. Agora não, a proposta que está indo coloca que, no mínimo, as 22 diretorias irão funcionar. O deputado Virgílio, que lutou junto com a deputada Leninha muito pela dimensão territorial e desenvolvimento, no caso do norte de Minas, Mucuri e Jequitinhonha, não conseguimos uma estrutura específica, mas foi criada uma subsecretaria, mesma coisa no ensino superior. A Unimontes, a UENG, foram para a Secretaria de Estado de Educação, mas com um lugar específico, com uma subsecretaria. Então, em cada área de política pública, nós conseguimos aprimorar a proposta do governador. E aqui, repito, não foi só o bloco de oposição, foi o conjunto dos deputados e deputadas, mas lógico que tivemos uma atuação de destaque, como é a nossa, inclusive, obrigação no papel de oposição que somos. Mas oposição responsável, construtiva,
não é a oposição do quanto pior, melhor. Porque do quanto pior, melhor, ia querer atrasar a reforma, ia obstruir, ia impedir qualquer tipo de economia para o governo. Isso nós sofremos aqui na Assembleia no final do ano passado, quando boas propostas do governador eram obstruídas para que o governo não chegasse ao fim, para que o governo fosse prejudicado, para que houvesse um desgaste político do governador e da sua equipe. Nós não fazemos assim, nós não trabalhamos assim. Nós somos firmes nos nossos princípios, nas nossas convicções, mas sabemos e prezamos muito o diálogo. Destacaria a questão da escola em tempo integral. Foi uma questão, surgiu no debate da reforma, uma iniciativa equivocada do governo em extinguir as 110 mil vagas, e num processo de diálogo, de pressão, de afirmação do poder legislativo, nós conseguimos que o governo recuasse. E não é vergonha para governo nenhum voltar atrás. O governo teve que voltar atrás porque a Assembleia se posicionou de maneira firme. Como deputados e deputadas, sendo da oposição ou da base, podem consentir o fechamento da escola em tempo integral? De forma alguma. Então, este foi um subproduto importante da tramitação da reforma. Nós conseguimos evitar o fim da escola em tempo integral em Minas Gerais, como o governo chegou até a anunciar. Então, considero que o resultado para o Estado, para Minas Gerais, e o resultado para a Assembleia Legislativa foi positivo. Agora, é importante que o governador tenha mais cuidado quando apresenta as propostas para a Assembleia e quando divulga também informações que às vezes não correspondem à realidade. O governador encaminhou a proposta de reforma e falou que ia economizar R$1 bilhão, 250 milhões por ano. Em 4 anos, 1 bilhão. Na primeira audiência de discussão da reforma, foi dito e publicizado que o valor real era de 30 milhões. Imaginem uma diferença de 220 milhões de reais ano, 880 milhões nos 4 anos de diferença, de discrepância entre o que o governador divulgava e o que de fato a reforma trazia, gerando expectativa ilusória para a população. Felizmente, a Assembleia até ampliou a economia, pulou de 30 para 60, 70 milhões com assuntos que aqui já foram tratados, priorizando e incentivando a ocupação dos cargos de confiança por servidores efetivos, auxiliando o governador a cumprir uma promessa de campanha de não admitir puxadinho através dos jetons em participação de secretarias. Então, a Assembleia, inclusive, vai auxiliar o governador a cumprir a sua promessa de campanha. Ele falou que não queria puxadinho no governo. Mas o mais importante virá agora, pós-reforma, que é exatamente o debate estratégico sobre as alternativas à crise fiscal do Estado. O deputado Virgílio tem falado muito, e com razão, que nós temos que começar o debate enfrentando a questão da economia mineira, da necessidade de diversificar a economia mineira, do desenvolvimento regional. Nós temos que começar a pensar pelo Estado no seu conjunto. Depois nós temos que identificar os fundamentos da crise fiscal. Não adianta atribuir a crise fiscal a governo A ou governo B, ela vem da década de 90. Um momento importante foi a renegociação da dívida com os estados, onde o governo federal se colocou mais como um agiota do que como um ente federativo. Ao pé da letra, Minas já pagou essa dívida há muito tempo e ainda deve quase 100 bilhões para a União. Vem da década de 90, quando a Lei Candir desonerou, retirou tributos dos nossos produtos exportados. Minas tem economia colonial ainda, exportadora de commodity, e não é por outro motivo que Minas perdeu quase 130 bilhões ao longo desses anos.
Nós sabemos que a discussão federativa tem que ser enfrentada, que há uma reconcentração de recursos nas mãos do governo federal. Nós sabemos que a questão previdenciária foi objeto de descaso de vários governos, não se criou alternativa de sustentação da Previdência Mineira. Então, nós temos todo um debate para fazer. Agora, não pode ser simplesmente ajoelhando perante o governo federal. Aí o governador está errado. Nós temos que discutir alternativas. Existem alternativas, algumas já até aprovadas pela Assembleia. A questão da Codemig, os 49%. Tem a questão da Gasmig, tem a questão das renúncias fiscais, dos regimes especiais de tributação, tem a possibilidade de securitização da dívida. Então, se a gente vai somando o que o governo já pode fazer, ele chega no valor que ele vai deixar de pagar para o governo federal da dívida, sem precisar privatizar tudo, como o representante do governo federal disse num seminário promovido pelo governador. O governador fez uma provocação: a Assembleia tem que apresentar alternativas. Inclusive, apresentamos no dia, em valores menores, até para ele cumprir as promessas de campanha dele. Mas estamos apresentando as estratégicas, porque essas menores cheiram até, por parte de algumas economias que o governo fala, fica perto da demagogia, ou do discurso pré-eleitoral. Isso vale para a campanha. Quando chega na hora de governo, tem que governar para o Estado, aí tem que ser um líder. Um líder para chegar lá no governo federal, lá no presidente da Câmara dos Deputados, lá no Supremo, falou: nós queremos a Lei Candir, o fim da Lei Candir, nós queremos a compensação da Lei Candir. Porque aí a gente não vai falar de R$1.000, a gente vai falar de bilhões. Esse debate agora vai chegar até a Assembleia. Esse debate nós vamos enfrentar com a mesma tranquilidade, com a mesma capacidade de diálogo, com o mesmo respeito a quem foi eleito governador de Minas, porque ele foi eleito, tem legitimidade. Então, nós podemos discordar, mas ele foi eleito. Com os seus líderes aqui na Assembleia, com o deputado Luiz Humberto, Gustavo Valadares, Guilherme da Cunha, que, aliás, queria aqui elogiar também o Guilherme, deputado novo, que tem uma capacidade de diálogo, demonstrou isso na tramitação da reforma. O Luiz Humberto e o Gustavo, nós já temos um convívio aí de anos. Mas esse diálogo nós teremos. Agora, já deixando clara a nossa posição, que a simples adesão às chantagens do governo federal, a Assembleia não vai aceitar. O governador perguntou para nós a alternativa, nós já colocamos. Agora, ele foi eleito para governar. Não é para dizer amém ao presidente Bolsonaro. Parece que ele tem medo do Bolsonaro. Imagina, Minas Gerais, um estado tão importante quanto o nosso. Ele chega e tem que ouvir e concordar, assinar embaixo, que um representante do governo federal dita de regra para Minas Gerais. Imagine o prejuízo ao se privatizar uma CEMIG. A CEMIG é um patrimônio de Minas. O efeito da privatização da CEMIG pode ser sentida na não universalização da eletrificação rural, porque o interesse privado absoluto não vai querer levar energia para lugar mais longe, para conta mais baixa. No bolso do consumidor, que pode pagar uma tarifa mais alta. Vale a pena privatizar a CEMIG para pagar um mês de folha de pagamento do servidor? É esse o valor previsto? Entrega um patrimônio de décadas para pagar um mês de folha? Será que é isso que o governador quer para Minas Gerais? Então, eu queria aqui, encerrando o tempo, dizer que nós priorizaremos agora, passada a reforma administrativa, e espero que o governador não vete aquilo que a Assembleia aprovou. Se ele vetar, é outro debate na volta. Mas agora nós vamos centrar as nossas prioridades e esforços na discussão estratégica da superação da crise fiscal em Minas e no Brasil. Rediscutindo o Pacto Federativo, economia mineira, Lei Candir,
privilégios, inclusive tributários. Esse vai ser o nosso foco, como disse, com a mesma capacidade de diálogo e respeito. Então, termino, senhor presidente, parabenizando todos os deputados e deputadas, inclusive nosso presidente, Agostinho Patrus, que agiu como presidente de um poder, de uma instituição autônoma, e não como um puxadinho, aí sim, do poder executivo, e principalmente os deputados e deputadas do nosso bloco. Todos ajudaram muito nas comissões, na votação, na apresentação de emendas. Então, queria aqui parabenizar, a Assembleia fez a sua parte. Esperamos agora que o governador fale menos e faça mais. E se falar, fala melhor também. Deixa de parar de mandar recado para a Assembleia, atacar a Assembleia ou divulgar números errados. O governador está precisando trabalhar como um líder. O período de campanha eleitoral já passou. Muito obrigado, deputado André Quinto.